Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente continua falando sobre esse termo que está aí no hype, que está sendo utilizado com muita frequência, que é a porofobia, que é a fobia a pessoas pobres, sejam elas indiscriminadamente territorial ou pessoal. A gente vai bater esse papo maroto de hoje com a professora doutora Sara Jane, ela que é do Departamento de Educação da Universidade Federal do Piauí, mas transita nos estudos de educação, de diversidade e de políticas sociais. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem, Jader, tudo bem. Seja bem-vinda ao Papo Maroto, professora. É uma honra muito grande recebê-la aqui e também compartilhar um pouco da sua trajetória com a pesquisa com pessoas, educadores de rua e pessoas em situação de rua. Para começar o nosso papo, eu já começo assim dando um start sobre como é fazer pesquisa em educação e políticas sociais, principalmente com esse tema que é tão delicado, né? Que a gente sabe que não é fácil e que tem explodido no Brasil, principalmente nos últimos tempos. Uhum. Pesquisar com a questão social, né? É pesquisar com. Então, é uma relação que se dá entre o pesquisador e aqueles com os quais ela vai estar junto, entre essas pessoas, né? Então, essa relação é uma relação de coparticipação, de relação entre as pessoas, onde nesse encontro, não é, ambas as partes se transformam, se misturam. E quanto ao pesquisador e à pesquisadora, é muito importante que ela tenha convicção de que é preciso, não é, ter um profundo acolhimento aos saberes das pessoas com as quais ela vai conviver. Então, Jade, que ela não seja uma extrativista desse conhecimento, né? Se são políticas sociais, significa dizer, mais ainda, que a pesquisa é implicada, que a pesquisa é política, é engajada. Então, nesse aspecto, eu não posso extrair o conhecimento das pessoas, receber meu título e pronto, né? Na verdade, a pesquisa com significa que há uma corresponsabilidade, uma colaboração, um envolvimento, um engajamento político, né? Onde e quando e com quem, né? Tendo em vista que eu não estou ali para extrair, para coletar, para retirar aquele conhecimento, né? Então, é muito importante que essa pesquisa tenha essa ética, que é uma ética importantíssima para que essa relação seja de crescimento, de envolvimento, de transformação. A sua pesquisa, uma das suas pesquisas, na verdade, é sobre pessoas em situação de rua. E ela é dividida em duas partes, a sua dissertação, o seu texto. E nessas duas partes, uma é mais técnica, que é voltada mais para o campo da educação, e outra é voltada mais para a vivência, né? Que é uma trajetória sobre a cidade de Teresina, paralelamente à história das pessoas em situação de rua. Qual é a maior dificuldade? Eu não sei se seria esse termo, mas qual é o maior desafio em se pesquisar e se estudar a população em situação de rua? Toda pesquisa possui singularidades, né? É muito importante que o pesquisador se prepare. Independente da preparação, também é importante que ele entenda que essa preparação existe, mas ele precisa também ter um corpo capaz de ficar à deriva, né? De acolher as incertezas, né? Presentes nesse campo. Porque é um movimento ininterrupto. A rua, ela se caracteriza pelo excesso, né? Ela se caracteriza pelo movimento,
Então, tudo isso que caracteriza a rua de uma cidade está no corpo de quem vive essa cidade. Em especial, quem está vivendo, não é, nos espaços citadinos, principalmente as praças, os logradouros públicos, né? E esse pesquisador, ele precisa ter esse corpo que seja capaz, não é, de se distrair também, no sentido de perceber coisas que, estando muito ligado, não percebe, perceber as interações que chegam no seu corpo, como é que você recebe essas interações, porque você está na relação com a diferença. Então, é outra língua, né? São outras práticas que, muitas vezes, o pesquisador ou a pesquisadora não estão diretamente ligados culturalmente, no sentido de ter essa experiência, né? Essa experiência de viver esses espaços como uma pessoa que vive ou que passa o dia na rua, né? Seja porque seja um mendigo, seja porque seja um menino que saiu de casa, um menino que habita a rua, né? Que a rua a habita. Então, é entender que a cidade, a gente até pergunta na tese, né? É a cidade que habita esse corpo ou é o corpo que habita essa cidade? Você vai observando que é simultâneo, né? E a maior dificuldade é essa, é porque o pesquisador, na maior parte das vezes, é um pesquisador que está ligado, né, a espaços como a da universidade, espaços acadêmicos. Por isso que eu acho que é muito importante a universidade ela ter esse exercício, que é um exercício dela, que é um exercício de ensino, pesquisa e extensão, para que a gente possa se sentir habilitado, num sentido aí não técnico, mas no sentido mesmo sensível, para se aproximar daquele e daquelas que são singulares, né? Que vivem uma experiência de cidade diferente da sua. Né? Professora, deixa eu perguntar para a senhora, aproveitando esse gancho de habitar o mesmo espaço, mas compreender esse espaço de uma dimensão diferente, eu queria perguntar se você percebe alguma modificação, ou ampliação, ou diminuição dessas marcas sociais hoje, da sua pesquisa até esse momento, se você tem percebido, se você continua pesquisando, como é que você imagina que está o momento atual? Porque, assim, alguns dados apontam que o Brasil realmente houve uma explosão de casos de pessoa agora pós-pandemia não, porque a gente ainda está, né, na verdade, mas durante a pandemia, por causa de crise financeira e etc., né, muitas famílias voltaram para a rua ou começaram a ser incluídas nessa terrível estatística de morar na rua e de pobreza. Você tem percebido que mudou alguma coisa da sua pesquisa até agora? Sim, a pesquisa já tem alguns anos, né? A gente passou por várias políticas, né, políticas chamadas de afirmativas, né, onde a gente tinha todo um movimento de acolhimento e de sustentabilidade, de retirada dessas pessoas da rua ou de acompanhamento, né? Você tinha os abrigos, você tinha as casas, você tinha o recurso existia, né? Com a nova política, a gente percebe que há uma mentalidade, uma forma de existência, né? Que, vamos dizer assim, realça aquilo que é a nossa história, a nossa cultura, que é a nossa separação, né, para com as pessoas vulneráveis, né? Então, para mim, hoje, esse momento, né, que nós estamos vivendo já tem, desde que a gente pode imaginar retirada, né, vamos dizer assim, o que a gente chama de golpe, né? A gente vai percebendo todo um imaginário, toda uma forma de pensar e viver sobre e com essas pessoas, né? Então, você vai vendo, por exemplo, que
Essas pessoas agora, elas invadem as ruas, elas invadem de novo os sinais de trânsito, né? Às vezes são famílias inteiras. Então, você fica imaginando que é como se você estivesse voltando ao passado, né? Quer dizer, mas eu fico entendendo também que essa volta ao passado marca uma diferença hoje, não é? Porque cada dia que passa, a nossa forma de se relacionar com a pobreza é de distanciamento, né? Agora está marcada, né? Acho que a experiência da pandemia, por exemplo, de distanciamento da gente das ruas, né? Porque tem todo um conjunto de práticas, né? Que foram, digamos assim, que foram nos atravessando, né? Com a pandemia. Junto com ela, a gente passou a ter um governo, né? De retirada desses direitos. Então, Jader, a gente vai ter um retorno muito forte àquilo que, para mim, eu não sei nem se é retorno, mas a gente perde a instituição de algo que estava sendo gestado, que era a forma como a gente lidava com o empobrecimento, né? Que era exatamente de dar um mínimo, uma dignidade para essas pessoas, né? Aí, nesse sentido, você vai percebendo que o direito fundamental à vida vai sendo totalmente expropriado, principalmente no contexto atual. Você vai vendo que, ao longo desse tempo, vai sendo instituída uma política, né, que não é de agora, evidentemente, mas que se acentua agora, fica mais forte agora, que é de olhar para essas pessoas como os nossos inimigos, né? A gente poderia dizer que o conceito de aporofobia e essa ideia do conceito é uma construção do nosso tempo para traduzir a hostilidade do nosso povo, não só enquanto relação, mas enquanto estrutura, arquitetura e desenvolvimento. Você vai vendo que a pobreza ela tem muitos vieses ao longo da história do Ocidente, né? E que você vai ter imagens, signos, né, muito fortes quando a propriedade privada passa a ser algo mais importante, né? Onde o indivíduo passa a ser importante, né? Então, o coletivo vai se perdendo, o público vai sendo gerenciado, e essas pessoas, ou algumas dessas pessoas, elas vão ser assistidas, mas existem aquelas que estão fadadas a morrer, né? Quem são essas pessoas que são matáveis, né? São aquelas pessoas que a gente considera nessa lista de prioridades como aquela de menor prioridade, né? Então, isso está estritamente ligado com a nossa herança, e isso não é de agora, Jader, é exatamente nessa consistência da modernidade, né? Quando a gente vai instituir o capitalismo como o nosso modo de existência econômica, social, cultural, política, onde você vai ter, né, uma prioridade à vida, não é isso? Mas de que vida nós estamos falando? Né? De que pessoas e de que vidas e pessoas a gente está falando? Então, você cria um padrão, você cria um modelo, e em cima desse modelo, todas as outras expressões, em especial a pobreza, é produzida nessa relação. Então, essa pobreza é inteiramente diferente da Idade Média, por exemplo. Isso no Ocidente, estou falando no Ocidente, diga-se de passagem, aquilo que nós herdamos dos colonizadores europeus. Então, o que é que você tem aí? A produção do que a gente chama de virtualidade. O que são as virtualidades? Você vai ter, na ciência, inclusive, uma série de cientistas que vão provar, não é, no biotipo da pessoa, quem é que tem tendência a ser bandido. E você vai ver na formulação das ciências humanas, as ciências humanas no seu início, né? E claro que a gente ainda tem isso nas ciências humanas, né? A depender se essa ciência ela é uma ciência hegemônica conservadora, né? Cartesiana, não é isso?
você vai percebendo claramente que essa virtualidade gerou todo um conjunto de linhas abissais, né? Ou seja, se criou abismos entre nós. E, em especial, na nossa relação com a pobreza, né? Com os chamados pobres. Porque eles não são pobres, eles foram empobrecidos, né? E como é que eles são empobrecidos? Como é que você constrói essa subjetividade? Como ela é produzida? Ela é produzida nas várias correlações de forças, com as várias instituições de saber e poder. Então, como é que você cria essas linhas abissais? Você cria essas linhas abissais quando você torna uma parcela significativa da sociedade, dessa sociedade extremamente separatista, como pessoas que não correspondem àquilo que foi formulado como padrão, como hegemonia, seja de raça, seja de gênero, seja de classe. E em termos de classe, você vai percebendo que são aquilo que a gente chama de classes populares, né? Que são as pessoas empobrecidas. Essas pessoas empobrecidas, elas vão gerando em nós um sentimento, né? Ao longo dessa consolidação do capitalismo, e que hoje a gente tem uma política neoliberal cada vez mais acentuada, né? O que você vai observar? Você vai observar que a virtualidade vai gerando práticas, né? Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando para a entrevista. E aí já fica aquele convite, a gente já deixou o Instagram, né, o @ da professora, e também como você pode encontrar mais um material aqui já durante toda a nossa entrevista. E eu queria muito agradecer e pedir que você deixasse um recado, um convite para quem está em casa, poder também aprofundar esses estudos, né? Compreender como é que a gente pode saber um pouco mais e acolher essa população. Eu penso que a gente pode ler mais sobre o mito da periculosidade, que é como essa noção da gente de que o pobre é perigoso, virtualmente perigoso, ou seja, ele já nasce tendendo a isso, né? Seja pelo lugar que ele mora, seja pela cor da pele, seja por, enfim, porque pelas separações que nós criamos, né? Se cria esse mito, esse distanciamento. É muito importante ler sobre isso. Michel Foucault ajuda. Cecília Coimbra, também do Grupo Tortura Nunca Mais, também nos ajuda. Lívia Nascimento também, e outros mais. E também um autor muito importante hoje, né, com a discussão da afrodescendência, que é o Mbembe, Achille Mbembe, com a necropolítica. Entender que existe na formulação, na acentuação hoje da aporofobia, que é salientada pelo padre Júlio, né, o Júlio, chamando atenção para isso, né, do lugar dele de religioso, né, chamando a atenção da gente para algo que nos constitui, que nos separa, né? Então, a necropolítica, que vem desse autor africano, né? Ele vai nos mostrar também que a necropolítica essa política para a morte, da morte com a morte, criando pessoas matáveis, e os pobres são uma desse conjunto de pessoas, é preciso a gente prestar atenção, né? Prestar atenção e criar formas não abissais de aproximação, porque a gente se aproximando, a gente vai perdendo o medo, né? Acendendo a luz da gente e do outro, a gente para de ter medo, porque o escuro faz parte da luz, né? Então, é muito importante a gente adentrar esses estudos, mas principalmente criar um corpo que tenha uma outra escuta, né? Para, inclusive, o seu medo ser transformado em coragem, né? Porque o outro, ele existe, assim como você, né? Então, é isso, Jada. Espero que eu tenha ajudado, que tenhamos bastante cuidado no Natal, porque os estímulos são muito grandes desse capitalismo, né? Sim, muito obrigado. A gente já viu que pode continuar por horas o nosso papo. A professora sempre tem muito a nos ensinar. Mais uma vez, eu sou muito grato por esse espaço e por compartilhar com todo mundo que está em casa um pouco mais
de outros olhares sobre o nosso tema. Obrigado, professora Sara Jane. Obrigada, muito obrigada. Um abraço. E é com esse papo falando sobre esse sistema abissal, esse medo, sobre essa fobia, que a gente volta para o estúdio.